acabam mostrando só uma parte do treino. E aí os torcedores não entendem muito. E lembrando que nas imagens que o Flamengo divulgou, né? O Flamengo sempre divulga imagens. Ontem foi um treino também bem pesado. E a gente estava acompanhando esse treino hoje ao vivo. E é legal, traz o torcedor para perto, né? O Som Salles mandou aí. Eu torço só para o Mengão, mas hoje eu vou torcer para o Brasil por causa do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem, gente. Hoje tem gol do Gabigol. Bruno, legal essa postura do Rogério Ceni liberar o treino para o torcedor acompanhar um pouquinho do trabalho que ele está desenvolvendo. Ali, trabalho na defesa, né? Com os zagueiros e também com o setor defensivo, e a gente pôde acompanhar um pouco da movimentação da defesa nesses treinamentos. Pô, eu acho muito importante, eu achei bacana pra caramba essa atitude do Ceni, sabe? Isso traz a torcida pro grupo, traz a torcida pra ele também, entendeu? Eu acho que deveriam ter mais esses tipos de, 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 de visualizações, né, no caso, né, de atitude, de atitude como essas, porque, cara, como nós estamos com um problema mundial, né, não pode ter torcida ainda, isso aí, cara, isso aí é muito bom, cara, a galera, até quem não pode, se tivesse hoje algum torcida, né, se fosse permitida a torcida, e hoje, pô, tem gente que mora fora do Rio, não tem condições de ir ao Maracanã e tal, essas coisas todas, ou até mesmo, cara, esgotou os ingressos, né, no caso, se tivessem, isso aí é muito importante. Isso deixa a torcida por dentro, deixa a torcida mais unida com o clube, para saber mais das coisas. Cara, isso é muito maneiro, isso é muito maneiro. Igual aquele treino que teve em 2018, né? Aquele treino aberto no Maracanã, que foi sensacional, né? Se não me engano, foi em 2018. Eu acho que isso aí é muito importante, cara. A Flá TV tem que fazer mais esse tipo de coisa pro torcedor, né? O torcedor que hoje sente falta, né, dessa proximidade do jogador, do time, entendeu? Isso faz muita falta, está fazendo muita falta para todos nós, tá? Para todos nós. Espero que isso acabe logo, né? Legal essa postura do técnico de transmitir, né, Bruno, esse treino ao vivo, porque traz um pouco do torcedor para perto, né? Traz um pouco do torcedor. E olha só, esse daí, na imagem, é o Rodinei, tá, galera? Esse na imagem aí é o Rodinei. Rodinei que, inclusive, voltou aos treinos, né? Se reapresentou na quarta-feira. A gente passou aqui algumas imagens do Rodinei nessa reapresentação. E hoje no treino ele estava voando, tá bom? O que a gente assistiu, o pouco que a gente pôde assistir, né? Que na verdade foi bastante coisa. O Rogério Ceni deixou transmitir, né? Deixou a Flá TV transmitir por um bom tempo, né? É claro que não tem como. Rafa fez cagada, colocou as imagens com áudio. Ah, tem não, não, a gente tá colocando as imagens também sem áudio. Mas o Rogério Ceni, ele deixou transmitir, né? Deixou transmitir até a parte em que não dá para entregar, né, as táticas do Mengão para o próximo adversário. Não tem como, né, galera? Como é que a gente vai entregar as nossas táticas? Não dá. E aí o Rogério Ceni deixou transmitir até essa parte de ataque e defesa. E o Rodinei, Bruno, tava voando no treino, tá? Imagina Espero que seja assim. Espero que seja assim nos jogos, né, no início dessa temporada, Bruno, porque, cara, o Rodinei tava bem, hein? Tava bem no treino. Imagens, né? Aquele aquecimento de início, a gente tá vendo aí as imagens desse treino que aconteceu na manhã dessa sexta-feira. O Flamengo tem mais um treino amanhã também, de manhã, no sábado, para o jogo contra o Coritiba. Ele estava treinando, galera, a zaga no momento que a Flá TV estava transmitindo. Ele estava realizando um trabalho na zaga nesse momento. Agora, essas imagens que estão passando são imagens dos goleiros, né? Como vocês podem ver, esse é o Hugo Souza. Na imagem, Diego Alves, né? Nosso Diegão, paredão. E agora, essas imagens também, esse aquecimento, até chegar às atividades táticas, né? As atividades de defesa, né? E o Rogério, isso, né? Vamos conversar sobre isso. A galera tá perguntando, inclusive, a live é do Flamengo, mas a gente sabe que a Copa América, sendo sediada aqui no Brasil, com os jogadores do Flamengo, tudo isso acaba influenciando também no dia a dia do clube. Engloba, afeta os jogadores, afeta o dia a dia do clube. E a gente sempre fala aqui também, porque nós temos, nesse momento, 3 jogadores convocados pela seleção brasileira para as fases eliminatórias.
E ainda tem a Olímpica, ainda tem a Paraguai, Pires da Mota, Chile, o Isla e o Arrascaeta. A gente tem o problema vocês sabem do que, né? Da pandemia, sim, mas que ele também estava convocado para o Uruguai, né? Exatamente. Então, nós temos alguns problemas, né? Alguns problemas por conta dessa Copa América. Jogadores do Flamengo estão sendo convocados, serão convocados para a Copa América. Por exemplo, o caso do Arrascaeta. O Papa falou do Arrascaeta, e o Arrascaeta está cumprindo quarentena. Nós trouxemos a informação ontem para vocês sobre o Arrascaeta, o boletim, né? Um boletim médico sobre o Arrascaeta. Ele está seguindo quarentena num hotel específico no Uruguai, 10 dias de isolamento, depois vai passar por mais exames. E o Arrascaeta, ele ainda tem chances de ser convocado para a Copa América. Inclusive, o jogador permaneceu no Uruguai justamente por essa possibilidade do jogador ser convocado para a Copa América. Se realmente o jogador testar negativo depois desse período de isolamento, ele vai ser reintegrado. Inclusive, antes mesmo da contraprova que ele tinha realizado, já tinha a possibilidade do Arrascaeta ser reintegrado. Se a contraprova dele desse negativo, ele seria reintegrado à seleção uruguaia e estaria à disposição para as fases eliminatórias. No entanto, o Arrascaeta testou positivo novamente na contraprova e está seguindo quarentena e isolamento. Mas tem chances do Arrasca ser convocado para a Copa América. Além disso, a gente também tem o Maurício Isla, né, que é um jogador que sempre é convocado pela seleção chilena. E nesse momento temos 3 jogadores do Flamengo para as fases eliminatórias. Então, isso tudo mexe e muito com o dia a dia do clube do Flamengo, né? Com o dia a dia do rubro-negro. E os torcedores, é claro, né, se revoltam bastante, tentam entender o que está acontecendo. E, além disso, vale lembrar que a Copa América mudou de local, seria inicialmente sediado na Colômbia, depois Argentina, veio para o Brasil. E os estádios, né, Mané Garrincha, que era uma possibilidade do Flamengo levar os jogos como mandante para Brasília, está como uma das sedes da Copa América. O Maracanã também está sendo preparado, né, porque tem a final da Copa América, né? Mas, apesar disso tudo, tem uma situação acontecendo. E aí a gente vai comentar sobre essa situação. Porque ontem, os bastidores da seleção brasileira estavam a todo vapor. Os bastidores da seleção brasileira estão realmente bem quentes, né? Isso a gente está vendo nas notícias, nas informações, porque o Tite ontem concedeu uma entrevista coletiva. Ele falou sobre esse atual momento. Antes mesmo dessa coletiva de imprensa com o Tite, dessas informações da seleção brasileira terem saído, né, terem sido divulgadas, a gente já estava vendo um movimento, né, Papa? Por exemplo, de jogadores de outras seleções que estavam indo contra a realização da Copa América no Brasil, né? A gente já estava vendo esse movimento das pessoas, de alguns jogadores contra. Tudo começou no Chilavert, o ex-goleiro Chilavert. Ele começou a montar uma rebelião contra a Copa América. E, cara, esse assunto tá sendo tão forte que os jogadores da própria seleção brasileira que jogam fora do Brasil já estão pressionando. O Tite está super pressionado. A situação não está confortável. A torcida toda em peso pedindo fora Tite. Ele quis lavar as mãos, ele não quis emitir opinião, sabe? Ele não quis falar a respeito. Ficou chato pra caramba. Eu vou dizer pra você, cara, essa Copa América veio para ser um martírio aí, né? Para atrapalhar todo mundo. E detalhe, vocês não estão se ligando. Se os jogadores de fora do Brasil não aceitam jogar e se rebelam, eles vão ter que chamar jogadores só do Brasil. E quem é o time que vai mais sofrer com isso? Exatamente. A seleção olímpica, que tem inclusive os jogadores do Flamengo, Gerson e o Pedro, a equipe já está definida para pegar o Cabo Verde, a equipe titular. E o Gerson e o Pedro estão nessa equipe titular. Passando para vocês, essa equipe é Cleiton, Gabriel Menino, Nino, Gabriel Magalhães e Arana, Bruno Guimarães, Gerson e Claudinho, Antony, Pedro e Rodrigo. Então, as chances de Gerson e Pedro serem convocados para as Olimpíadas são muito grandes, né? Visto que na primeira vez, né, nesse primeiro amistoso, os 2 jogadores já estão no time titular, na equipe titular
contra o Cabo Verde, né? Já sabe que é desfalque para a Olimpíada, né? Exatamente, exatamente. Já teremos desfalque, então a ideia... Na verdade, assim, o Pedro, para mim, já era um desfalque confirmado. O Gerson, eu já estava trabalhando com a saída do Gerson, então não estava nem pensando tanto em desfalque, porque a gente, infelizmente, vai perder o jogador, né? Porque ele acertou a transferência para o Olympique de Marseille, então eu já estava contando com a saída do Gerson mesmo. Não sei vocês, mas o Pedro, jogador fundamental, jogador importantíssimo, com certeza, né? Provavelmente, acho que 90% de chance da gente perder o Pedro para as Olimpíadas. Ele na equipe titular nesse amistoso contra o Cabo Verde. O pessoal está perguntando quando é que são os jogos aí de seleção principal e olímpica. Você tem aí? Bom, os jogos da seleção principal... Hoje tem jogo da seleção principal, né? As fases eliminatórias, o jogo contra o Equador, que vai acontecer em Porto Alegre, no estádio Beira Rio, às 9h30 da noite. E também tem jogo semana que vem. Vou passar aqui para vocês, então, o calendário da seleção brasileira principal e depois eu venho também com o calendário da seleção olímpica. Agora, a seleção olímpica está fazendo apenas amistosos, beleza? As Olimpíadas começam, acho que em agosto, se eu não me engano, mas eu vou confirmar direitinho para vocês.